Meus caros irmãos, minhas queridas irmãs, faz parte de todo relacionamento amoroso que tem como ponto de ligação o amor, o desejo de conhecer e o desejo de se dar a conhecer. E assim também aconteceu com Deus. Jesus disse a Nicodemos que Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Deus se revela a Adão, Deus se revela a Noé, Deus se revela a Abraão, Deus se revela a Moisés, Deus se revela aos profetas, e as pessoas pensavam que Deus estava na sua solidão, acima de tudo e de todos, dando suas ordens e não querendo ser contrariado. Até que veio Jesus. E Jesus revela a intimidade de Deus. Diz que Deus não é só um ser criador, é um ser amante, que ama tudo desde sempre. Ele ama o seu Filho. Jesus chama Deus de Abba. Quando eu estava em Israel, eu ouvi muitas criancinhas se referindo a seu pai, dizendo: Abba, Abba. Esta palavra, esta expressão que está aí também, na segunda leitura da carta aos Romanos, no capítulo 8, significa que Jesus fala do Pai como as crianças se relacionam com seus pais. Em tamanha confiança, em tamanha intimidade, em tamanha espontaneidade, que é assim o nosso Deus, acolhedor. E Jesus fala também do Espírito Santo, e mostra que o nosso Deus não é um ser solitário, acima de tudo, dando ordem. O nosso ser, o nosso Deus, é assim uma comunhão de três pessoas no único Deus, e a criação é como se estivesse dentro deste Deus. Assim como uma mãe gera vida dentro de si e abre espaço no seu ventre para que aquela vida se desenvolva, cresça, amadureça. Assim Deus cria espaço na sua comunhão de amor de Pai, Filho e Espírito Santo, para que
todos nós existamos. E toda esta vida que nós estamos vivendo é como se fosse uma gestação. São João diz, por enquanto nós não vemos Deus como Ele é, nós sentimos, nós tocamos, nós sabemos. Uma criança, quando está na barriga da mãe, ela sente a mãe, ela distingue a voz da mãe, ela experimenta os sentimentos maternos, mas ela não vê o rosto de sua mãe. Somente quando ela nasce e se volta para sua mãe, pela primeira vez, ela vê o rosto de sua mãe. Toda a nossa vida é uma gestação. E quando nós chegarmos à hora de sairmos deste mundo para a eternidade, é o nosso verdadeiro nascimento. E aí nós veremos Deus face a face, como Ele é. É assim que São João nos revelou. É assim que nós temos um Deus que nos envolve, que nos ama e que nos quer sempre próximo dele. E quer que a gente também seja comunhão com os outros. Deus fez a nossa origem, Deus fez o nosso destino e deixou para nós o percurso entre o início e o fim da vida. O início é comunhão, o final é comunhão. Agora, no percurso, nós podemos viver em comunhão, em amor, em alegria, em doação, em acolhimento e comunhão, ou podemos viver competindo, brigando. Aí é uma escolha nossa. Mas se contemplarmos, como disse a primeira leitura do livro do Deuteronômio, se contemplarmos o início de onde nós viemos, deste Deus comunhão, com certeza nós seremos seduzidos a também nos tornar homens e mulheres de comunhão. No Evangelho, nos fala que Jesus indicou que os discípulos fossem ao monte. Andar no plano significa andar com a multidão, fazer o que a multidão faz, se entregar aos próprios sentimentos, sejam de atração, sejam de repulsão, sejam de entusiasmo, sejam de desânimo. E quantos irmãos vivem assim, no plano? Eles não sentem o peso dos seus instintos, porque eles estão entregues aos seus instintos. Se os seus instintos quiserem que eles ataquem, eles atacam. Se os seus instintos quiserem que eles beijem e se entreguem, eles se entregam sem saber se está certo ou não, sem responsabilidade ou não, se está prejudicando o outro ou não. Está no plano. Tudo é permitido. A vida é para ser curtida. Tudo é plano. Quando se começa a subir, a gente sente o peso do corpo.
Quando nós queremos nos elevar, aí nós sentimos o quanto os nossos instintos pesam. Porque o nosso instinto quer que a gente ataque, e a gente não vai atacar. Porque o nosso instinto quer que a gente se entregue à preguiça, e a gente se levanta e vai trabalhar. Porque o nosso instinto quer que a gente se isole, e a gente abre a porta e vai ao encontro do outro. Que o nosso instinto quer que a gente cruze os braços e seja o centro do mundo. Mas a gente precisa sair e ir ao encontro dos que estão necessitando de nós. Isto é subir, é sentir o peso do próprio corpo. E diz que quando eles foram, não é qualquer monte, o monte que Jesus indicou. E diz que este monte é na Galileia. O que é a Galileia para mim, para você, para cada um de nós? É aquele momento primeiro que a gente descobriu Jesus e se entusiasmou por ele. Cada um de nós, na nossa vida, na infância ou na juventude, de repente, Deus se tornou para nós tão importante. A gente tinha alegria de rezar, a gente tem a alegria de cantar, a gente tem a alegria de se reunir com os outros. Essa é a Galileia. A gente não tem nada a reclamar, é só alegria, disposição, felicidade. Mas se a gente não vai subindo o monte, se a gente não vai combatendo os nossos instintos, a gente vai descer e ficar no plano, novamente. E quando eles chegam lá, viram Jesus, ficaram felizes, mas mesmo assim duvidaram. Eles duvidaram de Jesus? Não. Eles duvidaram de Deus? Não. Talvez nenhum de nós aqui duvide de Deus, duvide de Jesus. Mas quantos de nós e quantas vezes nós duvidamos se viver como Jesus manda, a gente não está perdendo a nossa vida. Ah, mas todo mundo faz assim, todo mundo mente, todo mundo engana, todo mundo passa a perna no outro, e eu não posso fazer, por quê? A gente duvida que o certo seja certo. A gente duvida que viver de maneira de acordo com a palavra de Deus seja vantajosa. Porque quando a gente olha, só parece perda. Olha a primeira vez que Jesus chama os discípulos para o monte. Foi quando Jesus falou das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres. Como é que pobres são os bem-aventurados? Todos nós achamos que felizes e bem-aventurados são os ricos. Nós queremos andar no plano, mas Jesus nos convida para uma nova visão. Porque os pobres são felizes, porque deles é o reino do céu. E os ricos que não os fizerem pobres, tudo que eles têm
vão ficar para os filhos ou parentes brigarem. E eles vão sem nada. E olhe se eles ficarem sem nada só quando morrerem. Se antes não forem logo abandonados. Porque só o amor faz a gente ficar com outra pessoa a vida toda. Dinheiro não faz, não. Vocês já viram daquelas cuidadoras que cuidam de idosos, ganham dinheiro, monstro, e pegam as pobres e enforcam assim, e a pobre bota uma coisa grossa na boca, a criatura não engole. E, já viram? Precisa botar uma câmara, porque senão, dinheiro não faz ninguém ser humano, não. Dinheiro é bom, mas tem coisa que ele não faz, não. Só o amor é que faz a gente subir o monte. Dizer, não, meus irmãos não cuidam da minha mãe, não cuidam do meu pai. Oh, e só eu que estou cuidando, e só eu que tenho que gastar com ele. Aí a gente duvida, será que eu estou certo? Por que eu não vou ser como os meus outros irmãos? Como a gente tem vontade de andar no plano, mas Jesus nos convida a subir o monte. A segunda vez que Jesus chamou para subir o monte foi na transfiguração. Quando aqueles discípulos estavam muito desanimados, e Jesus toma com ele os mais próximos e se transfigura diante dele para mostrar que o mundo não se resume àquilo que a gente vê. Que o mundo é maior do que os olhos podem alcançar. E agora ele chama e lhes dá 4 verbos. Primeiro verbo, ide. Ide por todo mundo. Não fique acomodado. Não pare. Quantas vezes a gente tem vontade de parar? Eu já fiz tanto, agora chega. Chega não. Mais um pouco. Mais um pouco. Depois, fazei discípulos. Conquistar pessoas para Cristo, esta felicidade que nós descobrimos, os outros também têm direito. Será tão bom se eles também descobrirem. O terceiro verbo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o quarto verbo, ensinai a fazer o que eu vos ensinei. E o que foi que Jesus nos ensinou? A amar como Deus nos ama. Como foi que eu comecei mostrando que Deus nos ama? Abrindo espaço dentro dele para que a gente possa existir e se desenvolver. Que cada um de nós abra espaço dentro de si, para que os outros possam ser ajudados a viverem e a se desenvolverem, pois fazendo assim, Jesus nos garante que estará conosco até o fim do mundo. Louvado seja nosso Senhor.